Pronto. Bom dia a todos que estão assistindo. Começa mais um evento do Clube Tanato, né, que é um projeto da Memorial Funeral Home. E hoje, com muito prazer, eu me chamo Camila Ramos, me apresentar primeiro, né? Eu sou embaixadora do Clube Tanato e tenho o prazer de apresentar dois palestrantes. E antes disso, duas pessoas que vêm compartilhar um pouco sobre seus conhecimentos, sabedoria, falar um pouco sobre a morte. O evento, a parte que não morre em mim, com a Monja Cohen e com o professor Erasmo Ruiz. Esse projeto é justamente falar um pouco sobre a morte, quebrar alguns tabus, principalmente problematizar, né, esse tema, que muitas vezes é velado, é silenciado, e a gente vem aqui abrir espaços para trocas, para aprendizados e para a vida também, não somente para a morte. E aí eu passo as palavras para vocês, tá certo? Nesse momento, se quiser se apresentar, o professor pode falar. Ok, então, obrigado, Camila. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. A Camila disse que seriam os dois palestrantes. Eu diria que, na verdade, o centro, né, o foco sem dúvida nenhuma, a nossa querida Monja Cohen, né, que, de certa forma, dispensa apresentações. Né? Monja Cohen é extremamente conhecida, né, com livros publicados, com muita presença nas redes sociais, tá certo? Então, antes de passar a palavra para a senhora, eu vou me apresentar brevemente, né? Não sou tão conhecido, né? Eu sou o professor Erasmo Ruiz, trabalho com tanatologia, minha formação é em psicologia, dou aulas aqui na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza, né? Lotado no Colegiado de Terapia Ocupacional, mas dando aulas em outros cursos também, ok? Então, para mim, é uma alegria enorme estar aqui hoje para ouvir, né? Muito mais do que falar, ouvir muito mais do que falar, a nossa querida Monja Cohen, que é uma pessoa maravilhosa, né? Eu não tenho outra expressão para falar sobre a senhora, né? Muitas pessoas têm uma espécie de estereotipia, né? Uma expectativa de que pessoas que têm vida monástica, né? Os monges e monjas, de uma forma geral, são pessoas muito retraídas, né? Se tem um pouco a ideia de que as pessoas vivem só na clausura, que não se comunicam com o mundo, e parece que, se isso for uma meia-verdade, eu não tenho ideia se seja ou não, né? A senhora está aqui para quebrar esse paradigma, não é? Porque vai um pouco nessa direção contrária, na perspectiva de falar o tempo todo, com muita sabedoria, sobre questões essenciais da vida de todos nós. Então, passo a palavra à senhora para que a senhora possa formalmente se apresentar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, monja. Com certeza, fiquei muito honrada. Meu nome é Monja Cohen. Cohen é um nome japonês, não é um nome judaico. Muitas pessoas pensam que eu sou das coenitas, mas não. A minha família é portuguesa e o meu nome de sobrenome é Souza, é um nome bem comum em Portugal. E o meu nome Cohen é de uma poesia chinesa antiga. Ko quer dizer só, monos, e Yen é círculo. E tem um poema que fala sobre a lua, agora que nós tivemos essa lua cheia maravilhosa, né? Que fala mente e lua, a nossa mente, o nosso espírito como a lua, só e completa em si mesmo. O círculo tem a ideia da completude, que nada falta, né? Tanto que a reta é um pedaço do círculo, né? Mente e lua só e completa, a luz faz com que todas as formas sejam visíveis, se manifestem. Mas quando luz e forma são transcendidas, o que existe? O que é? Esse é o poema de onde veio o meu nome. Oh, que coisa linda! Era o nome do meu... Bonito, não é? Bonito. O meu professor chamava-se Ko-un, que era uma nuvem solitária, né, que era o nome dele, e ele me deu um dos caracteres. Então, eu me formei nos Estados Unidos, eu fui ordenada monja nos Estados Unidos há muitos anos atrás, há mais de 40 anos, e aí fui para o Japão, onde eu fiquei durante 12 anos, no mosteiro de treinamento feminino, depois trabalhando em alguns templos, fiz muitos enterros, muitos serviços memoriais. Havia um templo em Tóquio que ele era especializado em serviços memoriais, enterros e serviços memoriais. E depois foi morar em Sapporo, também no norte do Japão,
onde esse templo também, o templo da nossa ordem, a Sotoshun, ele se tornou especializado quase assim em serviços memoriais e enterros. Embora a nossa prática principal seja a meditação, o zazen, mas muitas das nossas atividades estão relacionadas a uma sangha, uma família de praticantes e de congregados que morrem. E como há muitos congregados, quando morre alguém, eles chamam um monge. E com isso, como tínhamos muitos templos e muitas famílias congregadas, nós acabamos fazendo muitos enterros e depois do enterro fazemos cerimônias memoriais, que de 7 em 7 dias até 49 dias, e depois anuais. Sim. Esses anuais vão até 50 anos depois da morte. Porque é muito difícil que 50 anos depois da morte de alguém, a família ainda se reúne, mas existe. Que coisa Tanto linda. que os nossos fundadores, nós oramos por eles há 800 anos. Então, a gente continua nessa oração e nessa gratidão às vidas que foram anteriores à nossa e que tornam a nossa possível. Então, tive minha formação inicial nos Estados Unidos, em Los Angeles, se chama Zen Center de Los Angeles. Aí pedi para ir para o Japão, fui para o Mosteiro Feminino em Nagoya, onde fiquei durante 12 anos. Fiz a parte básica, eu não falava japonês, e a minha superiora disse, menos de 5 anos não adianta, né? Tem que saber falar japonês. Então, fui aprendendo, acabei ficando 12 anos no Japão, voltei para o Brasil, trabalhei aqui no templo da comunidade japonesa, no centro de São Paulo. Depois de 6, 7 anos, eu saí, criei um grupo mais para brasileiros em geral, e aí é onde eu estou. Já fazem muitos anos, e como ela falou, eu escrevo muitos livros, eu gosto de escrever, eu fui jornalista. Antes de ser monja, eu fui jornalista profissional aqui em São Paulo, do estado de São Paulo, do Jornal da Tarde. E com isso aprendi a escrever um pouco com eles e gosto de escrever. Então, eu escrevo bastante. Como monja, eu faço o que é enterros, serviços memoriais, casamentos, bênçãos para crianças. Tem pessoas que querem que abençoe casa, carro. E dou aulas de meditação, que é a base da nossa prática, que é o Zen, quer dizer meditar, e dou aulas também sobre budismo em geral. Tenho sido muito chamada para empresas, para universidades, para escolas, para grupos que querem conhecer um pouco mais do Zen budismo, e durante esta pandemia, principalmente as pessoas que estão muito ansiosas. E tem outra coisa importante nessa pandemia, morte. Tem havido muitas mortes. E nós temos, e por isso que eu gostei quando você me chamou, porque eu acho importante a gente entender que vida e morte é um parzinho que é como a noite e o dia. Eles estão juntos, não estão separados. E nós não temos que ter apego a um e aversão ao outro. Tanto faz, tem gente que são apegadas à morte, né? Só querem morrer, só falar de morte, né? Pessoas que fazem, que antigamente, não sei se ainda existe, grupos de jovens que se reuniam nos cemitérios, né? Só querem falar com os mortos, né? Não tem relação com as pessoas vivas daqui, né? Isso também não é legal. Como também não é legal aquele que fala assim, não vou no cemitério, tenho medo, morreu, não vou no enterro, não vou no velório, não quero ver morto. Quer dizer, são os dois extremos que não são o que Buda dizia, o caminho do meio. E nós temos que viver o caminho do meio. Monja, me parece, né? Eu trabalho com tanatologia, né? Eu estudo aí as atitudes que indivíduos e grupos têm diante da morte, do morrer, né? Com um olhar que eu diria, entre aspas, mais acadêmico, né? E o que me salta aos olhos é perceber que, na verdade, primeiro que esse é um tema muito complicado de tematizar muitas vezes. A gente vive num ambiente onde há uma certa repressão muito intensa, como se falar da morte numa perspectiva mais existencial e pessoal tivesse se transformado num tabu, né? O que parece ser um paradoxo, porque a gente fala em morte o tempo todo, mas quando chega para falar da morte no sentido pessoal, ou da morte de pessoas que a gente ama, aparece uma trava na nossa garganta, o coração acelera, né? E uma certa sensação de proibido, de inadequação aparece, né? A senhora nota isso também? Sim. As pessoas não querem aceitar que a morte existe. Ela é importante para a nossa vida, é importante para tudo, até para questões legais, né, de sobrevivência. Então, nós temos que aceitar que tudo que nasce morre. Buda, quando ele estava com 80 anos, ele
está doente, faz 3 meses que ele está doente, ele sabe que vai morrer. Eu acho que qualquer um de nós que desperte, que tenha mais consciência do corpo e da mente, vai saber quando está chegando a horinha de ir embora, né? Sim. E não vai assim dizendo, não quero ir, me segura, não quero ir, a gente vai indo, né? Que possa morrer com tranquilidade, com paz. E ele vai dizer isso para os seus discípulos, né? Não se lamentem. Tudo que começa, inevitavelmente termina. Não é Uhum. meu corpo que vocês amavam, eram os ensinamentos, aquilo que eu passei para vocês. Façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Ok. Então, nós dizemos que Buda vive para sempre nos seus discípulos, em quem continua a transmitir os seus ensinamentos e a vivenciá-los. Uhum. E esse último discurso dele, eu falo para as pessoas, imagine assim, que você está para morrer, você sabe que você vai morrer daqui a alguns minutos, e você tem à sua volta as pessoas mais queridas, seus discípulos, amigos, familiares, enfim, e o que você vai dizer para eles se você tem pouco tempo? Você não pode ficar enrolando muito, dando muitas analogias, né? E para nós, esse sermão dele, que é o último, chama Breve Parinirvana Sutra, é muito importante, que ele vai dizer para os monges, vão 2 a 2, não fiquem sozinhos porque a gente fica enfraquecido, estejam no mundo como a abelha está nas flores, ela não macula a flor e nem é maculada por ela e pega o melzinho que precisa para fazer as suas coisas, né? Uhum. E o principal dele é este, né? Não se lamentem, vamos adiante, a vida continua em vocês, mas eu vou. E eu vou porque está na hora, chegou a condições físicas do meu corpo, não permitem mais. É interessante pensar que esse é o budismo na Índia antiga, né? Onde na Índia tinha-se muito a ideia de reencarnação, e o Buda ele vai falar, não é bem reencarnação, porque ele diz assim que nós não temos Atman, que seria uma alma fixa e permanente. Ele não Uhum. nega que há, mas não é fixa nem permanente. Diz assim, tudo na vida está num processo contínuo de transformação. Não para de transformar nem um minuto. Nesse instante, estamos nascendo e morrendo. Tem células em nós, maneiras de ser no mundo, maneiras de pensar que estão se modificando. E com Uhum. a morte, ele vai dizer, é a mesma coisa. Então, a gente fala assim, que vida-morte é como se fosse uma circunferência. Aqui nascemos, e a metade do círculo é onde nós vivemos, a vida presente seria, né? E aqui nós morremos. E aí tem a vida intermediária, que nós dizemos que leva 49 dias, aproximadamente. E nesse período continua se movimentando. Aquilo que foi a energia vital de um ser, a gente diz, tem 6 aspectos que desaparecem com a morte, né? O corpo físico, a visão, o olfato, o paladar, etc. Mas tem umas espécies de consciências, que a gente vai dizer assim, onde aquilo que foi feito de forma repetitiva fica quase que impresso e que isso não desaparece com a morte. Mas no processo pós-vida, que seria, não é após a morte, após a vida, né? Durante o período da morte, isto continua se mexendo, porque recebe influências e é influenciado. Então, Uhum. não congela na hora da morte. Não fica congelado, morreu, pá, congelou. O espírito está congelado agora, está esperando o corpinho. Tum, ele entra no corpinho. Não. Esse processo Uhum. ainda é de movimento e transformação. E Olha aí, só, a gente entrou agora, a gente está começando a bater na porta do nosso tema, né? Porque quando nós começamos a divulgar, né? sim, A monja conversaria conosco no sábado e tal. Uma coisa de saída que chamava a atenção das pessoas era o título, né? A parte que não morre em mim, né? é O isso que aí. para a maioria de nós soa de uma maneira muito estranha, seja pelas concepções espirituais tradicionais que a maioria de nós temos, seja até pelas perspectivas mais materialistas, né? Que meio que transpassam a nossa vida hoje, né? É tudo meio misturado, né? E É, aí soa incompreensível, a parte que não morre em mim, né? O que é isso aí. isso, monge? O que é essa parte que não morre na gente? Eu acho que as pessoas que são muito Ah, céticas ou muito aham, pela parte científica, nós podemos falar que é o DNA.
O nosso DNA, que é tão antigo e que é uma mistura de tantos outros DNAs, né, dos acasalamentos da nossa espécie, e que vai fazer que nós nos manifestemos de uma determinada forma. E quando esses DNAs vão continuar vivos nos nossos descendentes, que não precisam ser diretos, né, mas pode ser indiretos, sobrinhos, primos, etc. Então tem alguma coisa que é um contínuo, que os gregos vão chamar de zoé, né? A vida como um todo, que está se movimentando, vida-morte, se mexendo e se movimentando o tempo todo, e bios, que seria a vida de cada um de nós. Dentro do budismo, a gente tem 2 livros importantes, um chama Yuishi, que é do século V. Vasubandhu é um dos monges que escreveu, que trabalhou com isso. E ele dizia que tudo, que shi que quer dizer forma ou consciência. Então, ele vai dizer que nós temos várias consciências. A consciência do olfato, do paladar, do tato, da audição, da visão. Temos a consciência que gerencia tudo que entra pelos órgãos dos sentidos. Temos uma consciência que é um leva e traz. Temos um grande armazém, uma grande memória. É tudo invisível, né? Está aí, essa grande memória. O que acontece aqui, pelos órgãos dos sentidos, essa que leva e traz, vai correndo lá procurar uma resposta. Então, ela vai abrir os arquivos, isso é rapidíssimo, né? E vai escolher, já passei por isso, não passei, como é que eu respondo ou reajo a essa circunstância, né? Compreendo, não compreendo. E aí ela traz uma resposta para cá, para este mundo, para esse corpinho e para essa relação neste momento. Na hora da morte, o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a consciência que coordena tudo isso, e estes 7 que leva e traz, também vão desaparecendo, mas tem o arquivo. O grande arquivo não desaparece. E tem ainda um outro aspecto que alguns vão chamar, que é a 9ª consciência. Tem a 8ª, que é chamada Laya Chiki, e tem a 9ª consciência, que é chamada Anmora Chiki, que seria a natureza Buda, que seria o oceano, que seria esse Zoé, e que isso está em nós. E essa 8ª consciência, onde ficou gravado impresso, o jeito que eu tomo café na xícara, né? Mas são coisas mais emocionais e mais fortes que a gente repete. A minha conexão diz que está instável. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Deu só uma paradinha, mas está dando para ouvir. Tá. Então, nesse processo de que essa 8ª consciência, que chama Laya Chiki, que é a grande memória, que alguns podem dizer que é o DNA, que está guardando todas as memórias da vida, pensem como quiserem. Dentro do budismo, nós falamos que isso aqui não morre. Isso aqui continua e vai ter a tendência de renascer, de aparecer de novo. Então, ficou gravado uma coisa forte aqui, que vai ter tendência de renascer, de aparecer outra vez. Agora, o que também alguns monges diziam lá no século VIII? Que quando você acessa o Anmora Chiki, que é a natureza Buda, a natureza desperta, a essência do ser, todo o karma, que seriam as ações boas e más, benéficas e neutras, que foram produzidas durante séculos, não é só nesta vida. Esta vida aqui já é uma consequência das vidas anteriores. E algumas coisas nós mudamos. Nós não só repetimos exatamente, a gente percebe, fazemos arrependimentos durante o processo da vida, aprendemos alguma coisa, não somos só repetidores de karma, né? E a gente pode modificar. E esse personagem do século VIII, que chamava Bodhidharma, ele dizia assim: eu quero que vocês vejam na sua natureza verdadeira. Eu quero que vocês acessem o seu eu mesmo verdadeiro, porque quando você chega lá, você se liberta dos karmas, porque você percebe as suas tendências, os seus hábitos, e você pode modificá-los. Você não precisa repeti-los. Existe uma maneira de modificar. Então, a gente fala, tem karma fixo, karma não fixo, karma permanente, karma variável, tudo isso faz parte dessas causas e condições que tornam possível a vida e a morte. E agora diz, quando a gente entra no reino da morte, aí vai Buda dizendo, né? O que você leva? O seu karma. O que você fez nesta vida. E conforme o que você fez, é o mundo que vai aparecer para você. Alguns dizem que essa história começou com os brahmanes,
que os brahmanes faziam muitos sacrifícios, né? Rituais, não só de morte, faziam vários rituais. E esses rituais, o primeiro deles, para se tornar um brahmane, ele tinha que fazer um ritual da sua própria morte, praticamente, né? Eu deixo de ser uma pessoa comum para me tornar um brahmane, um sacerdote, e minha vida vai ser diferenciada, né? Eu vou trabalhar de forma diferente. E depois ele fazia rituais para as pessoas que pediam, não só para a morte, mas mesmo durante a vida. E que se o ritual fosse muito bem feito, os resultados seriam benéficos. Se ele fizesse de qualquer jeito, seria mais ou menos. E se ele não fizesse direito, os resultados não iam ser bons. E a partir dessa ideia que surgiu a ideia do karma benéfico, neutro e não benéfico. Porque seria, se eu faço as coisas boas e bem feitas, eu vou produzir resultados benéficos. Se eu faço mais ou menos, eu vou ter resultados mais ou menos. E se eu faço coisas que não são benéficas, tanto para mim quanto para os outros, eu vou ter resultados que não são benéficos. Tem uma história que eu gosto muito, se você quer saber, eu começo a falar, não para, você me Não, corte. pode falar à vontade, estou encantado, monge. Tem uma história que eu gosto muito de Buda. Ele tinha um primo muito invejoso. Era um primo que tinha inveja porque ele era líder de uma grande comunidade, tinha muitos discípulos. Então, a primeira coisa que o primo faz é dizer: ele está velho, ele não vai seguir, mas ele é velho, venham comigo, porque agora eu vou ser rígido como ele era quando era jovem. Agora ele ficou manso. E ele faz uma cisão na comunidade, que é considerado para nós um dos crimes gravíssimos, né? Um dos erros gravíssimos, dividir um grupo de praticantes, um grupo de estudantes, né? Dizer eu sou melhor que o professor. Então, tem que tomar cuidado. Depois tinha uma monja, que não sei porque ele brigou com a monja, ele matou a monja, que é outra coisa que não pode fazer, não pode matar uma pessoa que está num caminho espiritual, seja o que for. E aí ele estava com tanta raiva de Buda que ele queria matar Buda. Então ele subiu em cima de um penhasco, sabia que Buda ia passar por ali, e jogou uma pedra enorme. Só que a pedra não acertou Buda, caiu um pouco na frente dele, mas uma lasquinha da pedra cortou os pés de Buda. E saiu sangue, que diz que é outra coisa que não se pode fazer nesta vida. Como não pode matar pai e mãe, tem algumas coisas assim que são chamadas ofensas parajika, que a gente chama ofensas graves, que impedem você acessar o despertar. Que vão criar situações, porque o despertar seria até a libertação de tudo isso, né? Mas se você não desperta, você fica preso na rede de samsara, então vai ter que ter várias outras experiências para ver se desperta um dia, né? Se algum dia consegue despertar. Então, esse menino, Devadatta, era um homem, né? Ele teve 3 erros graves. Mas quando chega a hora da morte, o que acontece para ele quando ele está quase morrendo? Aparece um mundo de grande sofrimento. A gente fala os mundos do inferno, de dor, de sofrimento, né? de não alegria, de não contentamento. E aí ele se arrepende. E ele começa a dizer, Namu Shakyamuni, ele começa a invocar o primo, pedindo a esse primo que viesse dar apoio a ele. E porque ele se arrependeu, ele vai entrar no mundo intermediário. Ele transforma o karma, a gente fala, o arrependimento é uma coisa que nos ajuda a transformar karma prejudicial que tenha sido criado. Sim. E dizemos que tem 3 venenos que pegam o ser humano, ganância, raiva e ignorância. E eles nos envenenam, é como vírus. Eles são invisíveis como o coronavírus. E a pessoa não percebe que está contaminada. E quando você fala para a pessoa, você está contaminada, imagine, você não me entende. Claro que não estou. E aí, para a pessoa perceber que ela realmente está ou presa pela ganância, e a ganância é tanto de coisas materiais, como também de espiritualidade, né? Eu sou mais sábio, eu sou mais santo, né? Que a gente chamaria de vaidade, monja? Vaidade, a vaidade, falta de humildade, orgulho, né? São as coisas que essa ganância está envolvida com vários outros aspectos. A raiva, a gente sabe, a indignação é importante. Santo Agostinho falava disso, né? A compaixão depende da minha indignação com o mundo. Eu tenho que mostrar minha indignação se as coisas estão erradas. Não vou falar bonitinho, que feio que vocês estão fazendo. Para com isso, né? Está maltratando alguém, está cometendo um crime, está ofendendo, você tem que impedir. Então, a raiva, a gente diz que transforma em compaixão. Compaixão é identificar-se com o outro, entender mas não é dizer está tudo bem, não, eu paro a ação, eu não odeio a pessoa,
Eu não tenho ódio da pessoa, não quero extinguir a pessoa. Eu quero extinguir essa ação, esse pensamento, essa fala que acaba sendo maléfica. Guerras, por exemplo, né? Agora, há Sim. pouco tempo, tivemos Israel e Palestina de novo, no meio dessa confusão que é a pandemia, jogando bombas uns nos outros. Que isso, gente? A Uhum. gente fala assim, quando é que vão despertar? Quando é que vão sair, parar esse karma? Que é um karma antigo, E pensando nessa reestimulado. perspectiva dos palestinos e dos judeus, né, é muito interessante, porque pela tradição espiritual, né, biblicamente eles são irmãos, não é? Pois E, é. pelos exames genéticos, né, isso demonstra também que eles têm o mesmo tronco, né? Então, em última instância, é um conflito fratricida, né? É muito triste. Mas, Monja, olha só, eu estava pensando aqui numa questão muito interessante. Eu acho que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo agora, que não tem uma maior familiaridade com a perspectiva do budismo, com certeza estão com a curiosidade despertada, né? E é muito provável que algumas dessas pessoas a procurem pelas redes depois para saber um pouco mais dos cursos que a senhora ministra, né? É bem interessante. Agora, eu estava pensando numa coisa, se a gente parar para olhar as grandes tradições, me corrija se eu estiver equivocado, ok? Mas as grandes tradições espirituais da humanidade, não é? Eu diria quase que sem exceção, elas parecem ser perspectivas que pensam a reflexão sobre a vida em função que a existência termina. Né? Então, é como se, na verdade, quase, inclusive a gente encamparia nisso não só tradições espiritualistas, mas também tradições filosóficas, né? Que, na verdade, a nossa passagem nesse mundo seria um lento e gradual se preparar para a morte em função da vida que nós vamos construindo para cada um de nós, tá certo? E eu me lembrei no início da nossa conversa que a senhora falou que vai a muitos enterros, né? Oficia muitas cerimônias, né? E eu participo um pouco desse mundo, mas não de uma forma tão presente como a senhora, evidentemente, né? E aí eu fico pensando, né? O quanto participar do processo de lidar com a morte dos outros mostraria para a gente, né? Que essa perspectiva de fato é real, né? Que as nossas tradições espirituais nos preparam para a nossa própria morte, principalmente em função de lidarmos com a morte dos outros enquanto a nossa morte não chega, né? E aí você assim fazer uma pergunta bem direta, né? O que a senhora aprendeu, né, lidando com a morte de tantas pessoas? Primeiro, a gente se lembra que nós também somos mortais, né? Sim. Mas Buda vai falar da vida eterna. E eterna no sentido de que diz assim, é como uma cachoeira, que tem várias gotinhas e dá a impressão que é uma coisa só, mas são várias gotinhas. Então, a vida como um todo, de novo, é o zoé, é o mar, é a cachoeira, mas as nossas vidas individuais são essas gotinhas. Mas a gotinha que nós somos não se separa nunca da cachoeira e da água e da essência. Então, isso é um contínuo descontínuo. Outra coisa interessante, nós no Japão, nós rezamos, como eu falei, até 50 anos após a morte. Então, era muito chamada para as casas das pessoas para fazer orações. E é muito bom quando você ora e você sente que você está orando para alguém, embora Sim. já tenha morrido há muito tempo. Mas você reconhece que tem alguma coisa ali que esses familiares que pediram, e eu que estou lá, acredito que estou rezando para este ser que já morreu. Então, ele morreu e acabou, não. Porque se nós acreditamos na lei da causalidade, as causas e condições que nós produzimos durante a nossa existência, elas não desaparecem com a morte. O corpo físico desaparece. Mas como você fez a pergunta, e o que fica após a morte? Qual foi o imprint que nós deixamos no universo e que tem tendência de dar continuidade? Alguns são belíssimos, de solidariedade, de amor, de ternura. Então, vamos ter mais pessoas solidárias, amorosas, que vão fluir, vão navegar
nessas marcas invisíveis que foram deixadas, mas também tem as marcas das guerras, das violências, das insatisfações, que a gente vai chamar da ignorância, né? Como você falou, são povos irmãos, e os irmãos estão lá brigando. Que absurdo, não são capazes de compartilhar uma terra. É a questão das vacinas agora, né? Se nós não tivermos vacinas para todos, ninguém vai sobreviver a isto, porque vai vir mais e mais cepas, e alguns de nós vão sobreviver por ter mais solidariedade, ou seja, simbiose com o vírus que está aí, e outros não. E não é possível isso. A gente tem que fazer com que o maior número de pessoas possa sobreviver, não sofrer tanto, não passar por tantas dores. Porque se nós dissermos assim, eles estão passando por este sofrimento porque é o karma deles, nós estamos sendo muito preconceituosos. Sim. E aí tem uma coisa bem importante para se rever nesse aspecto, né? No Japão, nós fizemos um trabalho muito grande contra a discriminação e preconceito. E havia um grupo de pessoas, como aqui no Brasil também, quem tinha hanseníase era colocado em asilos completamente separados, né? Lá no Japão, eles tinham uma ilha que chamava Ilha do Amor. E nessa Ilha do Amor, as pessoas com hanseníase eram levadas de barquinho, não tinha ponte nem maneira de voltar. E aí iam lá e morriam lá. Casavam, quando tinham filhos, tiravam as crianças e levavam para adoção. Então, era uma coisa muito trágica, muito terrível, de uma época muito medieval até, e que nem sabiam o que era hanseníase, e nem havia ainda a cura, que é de 1947. Né? E aí nós fomos todos lá porque diziam que era doença kármica, que na vida anterior devia ter cometido crimes, feito coisas muito maléficas, para que nesta vida tivesse hanseníase. E qual foi o estudo que nós fizemos? Que a hanseníase é uma doença e que não tem nada a ver com karma. O que você faz a partir da doença que chega até você, que pode ser genética, pode ser adquirida, o que você faz com isso? Isso é formação de karma. Sim. Eu posso ficar lá xingando o universo, odiando meus ancestrais, vocês me passaram uma doença horrorosa, eu odeio vocês, e viver em grande infelicidade e sofrimento. Ou você pode procurar cura. Você pode oferecer até o seu corpo para que seja pesquisa científica e que outras pessoas não tenham doenças semelhantes a essa ou que se encontre a cura. Então, o karma, ele não é a doença em si, é como você lida com aquilo que chega até você. Porque senão, como é que você vai dizer uma pessoa que está doente? Naquela época, a hanseníase não tinha cura, né? E você vai dizer para ela, não, é uma doença kármica, porque no passado você foi muito mal, e a família toda dessa pessoa era discriminada. Então, ele mudava de cidade, era proibido escrever cartas, nunca mais falava com a família, porque era um monstro, né? Era uma coisa terrível, né? E era um karma mau, porque era uma pessoa má. A mesma coisa se falava de epilepsia, né? Então, tinha várias conversas assim, e que na época que eu estava terminando minha formação no Japão, eles falaram, isso não pode ser chamado de karma. A doença que pega você não é o karma. O karma é o que você faz com a doença e com as circunstâncias que chegam até você. Nascer na senzala é melhor do que na casa grande, ou nascer na casa grande é melhor na senzala? Depende de como você lida com isto. Você pode ser muito feliz, ter amor, relacionamentos, e a pessoa que estaria na casa grande, que se acha que é tão cheio de méritos, é uma pessoa infeliz, que está criando karma prejudicial, na hora que maltrata, que abusa do povo escravizado, né? Então, está criando uma coisa tão terrível para si mesmo e para as gerações futuras, e não é porque nasceu na casa grande que é um karma bom. Então, a gente tem que entender isso. Onde nós nascemos e o que fazemos com o que nós somos neste momento é que vai gerar karma. E eu posso ser aquela pessoa que só fica lastimando, coitadinho de mim, só vitimando, ou aquele que fica violento, rancoroso, bravo, ou aquele que desperta a sabedoria. Se isso está chegando até mim, é porque eu posso lidar com isto. E como que eu vou lidar com isto de forma que se torne benéfico para todos, não só para mim, mas para todos. Eu tive um praticante que ele tinha, acho que chama talassemias, é isso? É uma doença que dá no Mediterrâneo. Vai endurecendo os órgãos internos, é uma doença mediterrânea meio... E ele viveu até 50 e poucos anos, que foi raro, a maioria morria quase criança, e era muito interessante como ele teve depois diabetes e todas
as sequelas que ele teve desta doença, ele se envolveu com os grupos para que fizessem experiências com o que ele estava passando. Sim. Ele se envolvia com os grupos e dava o seu depoimento, né? Ele precisava fazer transfusão de sangue de 15 em 15 dias. Era uma coisa muito severa, né? Ele parecia uma senhora idosa. Quando eu conheci, era um homem de 40 anos que queria namorar. E ele parecia uma senhora idosa oriental. Ele não cresceu, tinha uma carinha diferente, tinha a cor de pele diferente, e ficou com sofrimento, mas ao mesmo tempo ele foi criativo, foi um artista plástico, ofereceu, virou monge, sabe, uma coisa assim, falou assim, ele não ficou lá dizendo sou uma vítima, um coitadinho, ele se envolveu no mercado de trabalho, trabalhou com publicidade, com vídeo, fez tudo que ele podia fazer na vida. Então eu falei, ele transformou aquilo que poderia ser um karma prejudicial, ele podia se tornar uma vítima do mundo, né? E ao contrário, ele virou quase que um herói, inclusive para os grupos de pessoas que tinham doença semelhante à dele. Então, o que fazemos a partir daquilo que chega até nós é que é o karma. Sim. E não é a doença, o local do nascimento, porque a gente tem que entender isso, né? Claro que tudo isso contribui, né? O karma não é uma coisa estática, separada da vida e das nossas circunstâncias, né? Tudo isso é uma constelação, né? De possibilidades, é uma teia de causas e condições, não é uma só, né? Mas eu quero agradecer, então, eu quero agradecer a senhora por essa definição de karma, porque eu sempre vi, eu expresso aqui, compartilho com a senhora e com todos que estão nos ouvindo, meu próprio preconceito em relação à ideia de karma, né? Que eu sempre vi como algo para justificar as desigualdades, não é? As diferenças, né? E muitas vezes para justificar, olha, esse aqui ele está vivendo bem essa vida porque ele fez coisas boas no passado. Quer dizer, é uma ideia absolutamente simplista essa. Eu achei lindo isso. Quer dizer, na verdade, o que constitui o nosso karma é o que fazemos com aquilo que se apresenta na nossa existência, né? É bem diferente. Uma vez um praticante perguntou para Buda, mas mestre, essa história de karma, eu não estou acreditando. O meu vizinho da direita, ele é riquíssimo, ele tem de tudo, tem saúde, mas o homem é mau. Ele abusa de todo mundo. Por que esse cara tem tanta coisa boa se ele é tão mau? E o outro, que é um santo, é um homem bom, vive na pobreza, a família dele tem doenças. Por que isso? Então, o karma não é assim, não é? E Buda diz assim, não, tem 3 períodos do karma, ele não é imediato. Tem karma imediato na vida seguinte a esta. Ou seja, aquilo que realmente você criou, que não foi benéfico, vai voltar para você. De alguma forma vai. E não significa dinheiro ou não. Porque as pessoas acham que ter dinheiro e ter saúde é karma benéfico. Ser pobre e ser doente é karma maléfico. Não, não é. Não é. Isso não é o karma maléfico. Você pode estar passando por dificuldades, mas se você sabe lidar com elas, elas são oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Elas não são uma coisa que massacra. Uma senhora, ela era espírita, lá em Goiânia, fui fazer um encontro zen em Goiânia, e ela me deu o seguinte depoimento, que ela trabalhava muito numa comunidade carente, e que um dia chegaram os tratores para demolir as casas das pessoas que estavam lá. E no começo, ela, como uma boa espírita, dizendo assim, bom, é questão do karma. Né? Se eles estão passando por essas dificuldades, é o karma dessas pessoas. E diz que na hora que os tratores começaram a entrar e que as pessoas ficavam na frente, ela disse assim, isso não é karma, isso é injustiça social. E nós temos que fazer alguma coisa a respeito disso. Perfeito. Essa é a mudança. Essa é a virada que a gente tem que dar. Porque quando a gente vê na Índia tem pessoas que acreditam muito que o karma da vida anterior está ali, então tem pessoas muito pobres que não fazem nada. Elas ficam sentadas embaixo de uma árvore, sentadas à beira do rio, esperando morrer. Porque se elas nasceram naquela condição de pobreza, de ostracismo, de intocável, né? É porque elas devem ter sido muito más na vida anterior. Então, não adianta o que fizer aqui, porque só na próxima vida que vai ser bom.
E o Mahatma Gandhi, ele ficava furioso com isso. Quer dizer, nós temos que empoderar as pessoas, porque seja onde for que nasceram, tem que ter condições de vida, tem que exigir direitos humanos, tem que exigir que tenham saúde, atendimento, casa, educação. Não é dizer, eu sou um coitadinho, nasci aqui porque eu fui ruim no passado. Que isso? Agora você está vivo, vai atrás, faça acontecer. Então, esse empoderamento das pessoas é muito importante, porque isto é também a transformação do karma. Porque quem diz, pode ser o karma, te fiz coisas no passado que agora tem... Eu falava tão mal dos pobres que agora você é pobre, né? Vai aprender, vai ser pobre para ver o que é bom, não falar mal, né? E aí aprende alguma coisa, mas não fica só lá dizendo, eu vou na próxima vida, não é nesta. Como é que eu mudo a condição, não só para mim, mas para quem está próximo de mim? Isso. E isso é muito importante, não pensar que o karma é uma coisa assim, né, que é definitiva, não tem jeito. Vai ter que viver com sofrimento essa vida inteira, só quando acabar a vida, que quem sabe se você foi bonzinho, na próxima vai ser melhor. A gente fala, não, a gente vive, esta vida tem que ser excelente. Porque a excelência desta vida é que vai provocar outras vidas excelentes, que não é você mais. Porque a sua identidade, essa autoidentidade substancial, não é independente, ela não está separada. Então, no momento em que isto acaba, o que fica é aquilo, a herança que nós deixamos, o legado que nós deixamos para o futuro, para as vidas subsequentes, que não são exatamente a minha. As causas e condições fenomenológicas que faz com que eu tenha essa cara, esse corpo, tenha nascido nesta família, moro no Brasil, falo português, enfim, as causas e condições desse ser que está aqui agora, no momento da morte, as coisas mais fortes, os imprints mais fortes, esses vão ter continuidade. Em quem, não sei. Não sei em quem, mas deixamos eu digo que é como os pássaros, né? Os pássaros, eles deixam no céu um rastro que ninguém vê. Mas só os pássaros da mesma estirpe, eles vão voar sempre naquele mesmo lugar. Então, é uma coisa que nós deixamos. Que eles fazem até aquele filme do Gaivota, né? Do João Capelo Gaivota, né? Que ele quer romper isso, né? Ele vai além dos seus limites, né? Então, algumas pessoas conseguem isso. Então, não é que a gente só repete o mesmo karma, o mesmo karma, o mesmo karma. Tem momentos que tem alguém que rompe essa barreira e que vai além. E aí os outros também começam a perceber que podem ir além. Então, eu não estou limitado e preso à lei do karma, mas eu posso modificar. Ela também é flexível, não é fixa. Algumas coisas são permanentes, mas até isso hoje está mudando, né? Nasceu homem, vai morrer homem, não. Nasceu homem, pode morrer mulher. Hoje temos cirurgias, né? Não tem mudança de sexo e tudo. Então, algumas coisas que pareciam fixas e que podem ser não fixas. Ah, você nasceu brasileiro, vai morrer brasileiro. Não, eu peço cidadania no outro país, nunca mais falo português, esqueço tudo da minha infância, eu viro norte-americano, europeu, eu viro outra pessoa. Não é verdade? Então, tudo aquilo que era considerado fixo, imutável, a gente percebe que também é mutável. Talvez demore mais para mudar. No passado, Monja, ainda existe isso, existe um tabu muito forte em relação à questão da sexualidade, discutir aspectos relacionados à sexualidade. Eu nunca vou me esquecer de um filme do Woody Allen que brincava com isso, né? Tudo que você tinha medo de perguntar sobre sexo, tudo que você queria saber sobre sexo e tinha vergonha de perguntar. Parece que hoje em dia a gente está mudando, né? A questão hoje se coloca tudo o que você queria saber sobre a morte e tinha vergonha de perguntar. Isso. Né? Então, perdendo a vergonha agora, né? O que é a morte, Monja? É uma passagem, né? A gente está de passagem por aqui, a gente vai passar por várias passagens, é um portal. O momento da morte é um portal. E aí você adentra esse portal. Agora, não é você que adentra, que eu estou falando, né? Não é essa pessoa com esse nome. É um dos aspectos nós, como eu disse, aquela parte de nós que não morre é que vai passar pela vida intermediária, que para nós budistas leva 49 dias. E aí vai ter um renascimento, mas também pode não ter. Você pode ir para a luz infinita. E a gente vai falar que as pessoas que despertaram, os arahants, os bodhisattvas, os budas, no momento da morte, eles vão para a luz infinita. E só vão surgir no mundo se quiserem, com o único propósito de ajudar os outros seres
a encontrar a sabedoria e despertar. Então, existe uma certa diferença da pessoa comum que está produzindo karma, benéfico, maléfico, neutro, que morre e que, como não aprendeu a lição toda, vai nascer de novo. A minha professora de yoga dizia isso. Se não aprender, vai ter que passar tudo outra vez, hein? Vai ter que repetir de ano. Então, a ideia que ela nos incentivava, não repita de ano, aprenda com as coisas que a vida te traz, para que você possa ir para níveis superiores de consciência, de libertação, o que a gente faz, se tornar energia pura. Por que preciso renascer, renascer, renascer até aprender? Vai aprender algum dia? É o que eu falo, quando é que Israel e Palestina, o povo que está lá há milênios brigando, vão parar com isto? Nossa, eu rezo por eles e fiquei tão contente quando disseram cessar o fogo. Eu falei, que bom, não fui a única no mundo que rezou por isso, não fui a única pessoa no mundo que mandou uma intenção, porque a prece é uma Sim. intenção para que haja expansão de consciência e que parem com violências. Então, a gente tem que pensar isso, acreditar nisso. E quanto mais pessoas estiverem pensando e acreditando, nós estamos construindo uma rede invisível, que acaba transformando mesmo aqueles que estão endurecidos, que não têm mais empatia, que não têm capacidade de solidariedade, que só tem rancor e vingança dentro de si. Isso tem que transformar. E a gente pode fazer isso uns pelos outros. Por isso que eu digo, tem canais de comunicação invisíveis. Talvez o que o Jung chamasse do inconsciente coletivo. E quando a gente começa a poder circular nesse inconsciente coletivo, mas com pensamentos, ações, palavras, que levem as pessoas a uma elevação de consciência. E não de ficar lá na briga o tempo todo e mantendo um karma de raiva, de vingança, de rancor, né? Essas mudanças não são fáceis, porque não são só individuais, elas são também do coletivo, né? Então, a morte é uma passagem que todos nós vamos passar por ela, bem gostosinha. O meu pai dizia assim, meu pai estava com 96 anos, tinha morrido a irmã mais velha dele, e ela morreu dormindo. E no enterro as pessoas diziam, que bonito, morrer dormindo. Meu pai dizia, não, é a grande aventura da minha vida, eu quero ver a morte, eu quero saber o que é isso, eu não quero estar dormindo. Eu achei isso tão interessante, é inesquecível, né? Eu quero ver a morte. O que é a morte? Falam tanto e eu não sei o que é. Eu quero ter a experiência consciente da morte. Isso eu achei muito bom, porque as pessoas, eu quero morrer dormindo, quero morrer de acidente. Por quê? Por que você acha que é melhor? Meu professor, ele dizia assim, a hora de morrer, a gente morre, na hora de viver, a gente vive. E quando as pessoas dizem, mas você pode renascer como um boi, ele diz assim, se eu nascer boi, eu vou ser boi feliz. Eu não vou me lembrar que fui monge, que fui ser humano. E quem disse que boi é inferior a ser humano? Nós criamos isso. Todas as formas de vida são sagradas. Todas elas são manifestação da natureza sagrada. Onde quer que haja um renascimento, se é que existe, eu vou estar bem. Eu não me preocupo. E como que eu vou morrer? Isso tanto faz. Eu posso morrer entubado num hospital, posso morrer de acidente, pode ser sentado em meditação. Dizer que morrer sentado em meditação é superior, ele disse, não é. Buda, o nosso Buda histórico, morreu doente, com dores, deitado de lado. Ele não disse assim, agora vou ascender a níveis superiores, porque eu sou tão iluminado e maravilhoso, que eu vou largar meu corpinho e vou embora. Não foi isso. Ele era um ser humano, tinha problemas gastrointestinais, ele morreu com dores. É diferente, é isso que a gente fala. O fato de ter uma maior elevação, uma consciência mais desperta, não faz que você vai ter uma morte especial. A única diferença é que quando você adentra a morte, você está em outro nível de consciência. E é por isso que a gente trabalha nesse momento, né? Não é dizer, se a morte só é boa se eu morrer sentado? Não. A morte, como ela chegar, é o que ela tem que chegar. Eu tenho um monge agora muito querido lá no Japão, também está com quase 90 anos, ele descobriu um câncer, fizeram umas cirurgias erradas nele, e ontem ele mandou uma mensagem para todos nós, dizendo assim, até eu morrer estou vivo. Não se preocupem, Perfeito. até a hora da morte estou vivo. É isso aí.
Exatamente Eu isso. falei para ele, não, eu falei para ele, não morra agora, porque a gente não vai poder fazer a cerimônia bonita para você, porque ele é um especialista em cerimônias memoriais e funerárias. E Sim. ele faz isso com uma arte, com uma beleza incrível, né? E eu falei para ele, olha, você tem muitos discípulos pelo mundo. Se você morrer durante a pandemia, a gente não vai poder fazer aquela liturgia bem linda. Então, segure aí para quando a gente puder ir para o Japão fazer a liturgia. Ele brinca com isso. Até morrer, estou vivo. Esse momento, inclusive, é complicado por conta disso, né, Monja? Eu participei de algumas cerimônias, parte delas online, inclusive, que me causou muito estranhamento, né? Porque normalmente, se há alguma similaridade entre os vários rituais, talvez seja essa perspectiva de existir um espaço onde as pessoas possam mutuamente acolher a sua dor a partir do contato que elas vão mantendo umas com as outras. Então, É um dos verdade. problemas que a gente tem hoje é esse, né? Agora, eu queria ouvir um pouco da senhora sobre isso, né? A importância que essas cerimônias têm, né? Uhum. Final de contas, eu ouço às vezes as pessoas dizerem, se perde muito tempo com isso, se gasta muito tempo Uhum. com isso. E hoje em dia, inclusive, eu noto, mesmo antes da pandemia, que esses cerimoniais estão se tornando cada vez mais rápidos, né? É como se isso tivesse se transformado num problema chato, num compromisso chato que as pessoas vão dar conta e tal, e quanto mais rápido eu me livrar disso, melhor. E isso me É. penaliza, né? O que será que está acontecendo isso e por que isso é tão importante para a gente? Pois é, o nosso amigo Thanatos, ele fica muito preocupado também. Mas o que estão fazendo? Estão me desrespeitando, né? Porque a Aham, morte é importante e os rituais são importantes. Os aham, rituais são muito importantes. Nós acreditamos que o espírito, a energia vital do ser está lá e que nós estamos falando com ela e estamos dizendo a ela o que está acontecendo. Tanto que uhum, todo o nosso processo, ele começa antes da pessoa morrer, que antigamente se fazia, agora é proibido, né? A Igreja Católica, os padres lá faziam extrema-unção, que agora não pode mais ter extrema-unção, que é feio falar isso. É unção dos doentes. Por quê? uhum, Quando meu pai estava morrendo, eu falei, pai, agora você está morrendo. E a minha irmã saiu, nossa, que horror você fala isso para ele. Eu falei, falo, e quero que digam para mim, que se eu não estou entendendo, é bom eu entender, que é o uhum. fim. E quando chega o fim, a gente fala, purifique-se, qualquer coisa que você fez que não foi benéfica, arrependa-se, purifique-se, vai para a luz infinita. Vai encontrar seus ancestrais, se você tem uma religião, se você acha que é Jesus, que é Maria, que é Buda, que é Mohammed, quem é que vem buscar você? Vá com ele, vá com aquilo que você confia, se entregue e não fique dizendo, não vou morrer, você vai ficar bom. Vai ficar bom porque vai morrer, né? Porque acabou o sofrimento daqui. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas saibam. Outra coisa que eu notei lá também com a morte do meu pai é que, de repente, a enfermeira via fazer o taponamento, disse que eu tinha que sair. Eu falei, não posso. Eu sou uma religiosa e, durante o taponamento, eu tenho que dizer à pessoa que ela está sendo feito o taponamento. Tem preces especiais para esse momento. A gente acompanha esse morto. A minha irmã, que é médica, foi embora. Morreu, vou embora. Não é comigo agora. E aí fiquei eu. Falei, é comigo. Pode deixar que é comigo, eu vou cuidar. E eu vou Uhum. cuidar daquilo que eu entendo. Então, eu vou dizendo a ele, pai, agora vai ser feito o taponamento. Ela disse que eu não podia olhar. Eu falei, tá bom. Eu fico olhando para a janela, pegando o telefone e fingi que estava. A minha sobrinha me telefonou. E, ao falar ao telefone com a minha sobrinha, eu fiz todas as preces do taponamento com meu pai. Uhum. E aí, depois, quando elas iam sair do quarto, elas diziam assim: veja se não tem ninguém. Eu falei, por quê? Um corpo morto é feio? Ele não tem doença contagiosa. Um corpo morto é feio, a pessoa não pode ver a morte porque vai chamar a morte. Tem medo que se eu ver um morto eu vou morrer também? Vai morrer mesmo, meu filho. Mas não é agora, não é porque você viu um morto que você vai morrer. Então, eu acho que eu acho que tinha a ver com coisas de doenças transmissíveis no passado e que as pessoas não sabiam como é que transmitiam. Então, o morto ele carregava em si doenças que ninguém sabia o que era e que podiam ser transmissíveis. Então, não chega perto do morto. E aqueles que trabalhavam com os mortos eram também ostracizados na sociedade, né? Sim, Como sim. até hoje são lá no Japão. Quem trabalha nas funerárias não é muito bem visto pelo resto da sociedade. Teve até um filme interessante sobre isso, um menino que tocava baixo e que ele vai morar numa... A partida. A parte não é lindo aquilo? O E ele Curibito. diz,
eu vou trabalhar com viagens. Sim, Eu adorei aquilo. sim. Porque a mulher dele não podia saber que ele estava numa funerária, eu vou trabalhar com viagens. Mas o respeito ao morto, você viu aquilo? Que É, bonito. e permitindo uma observação, eu passo esse filme algumas vezes para os meus alunos, né? E eu acho ele tão sensível, porque ele descreve um pouco uma trajetória que todos nós podemos passar na nossa vida, na nossa relação com a morte, né? Isso. Que para nós é muito baseada no nojo, né? Na aversão, no medo, e que gradualmente a gente pode perceber uma outra dimensão, como o personagem do filme começa a perceber na relação do próprio trabalho e depois abrindo portas, inclusive. Eu vou fazer spoiler aqui, vale a pena assistir, pessoal, né? O filme é muito Vale bonito, mesmo, não mas ele precisa. redimensiona toda a vida dele em função desse novo trabalho que no começo é extremamente aversivo, né? Ruim. Agora, você veja que interessante, né? No passado, não era assim. Sim. Os corpos eram velados nas casas. E tinha criança, vizinho, conhecido, desconhecido, servia cafezinho, bolinho, né? Uhum. Passavam a noite toda lembrando-se da pessoa. No Japão ainda fazem isso, sabe? Sim. Os velórios, eles são chamados tsuya, que significa a noite do doce néctar, que é o pranto, que Sim. alguém morreu e eu fico triste, mas é doce. Não é uma coisa amarga, terrível, não. E os parentes se reúnem e vamos contar caso, como é que foi, e gostam de estar juntos, se reconhecem nessa familiaridade e na despedida respeitosa desta pessoa. No Japão, eles bebem, comem e bebem. A família de quem faleceu oferece uma grande refeição. E quem vai chegando vai comendo. E é bem interessante isso, nós estamos celebrando a morte, Sim. encaminhando esta pessoa com carinho e com respeito. E nesse dia, que é o velório, ninguém tem roupa de luto nem nada, está todo mundo com roupa comum. No dia do enterro, todos têm um terno preto, um vestido preto, um taierzinho preto, é a roupa do enterro. Eu respeito meus mortos. É sagrado porque ele precisa ver e entender que nós estamos aqui pranteando e sentindo saudade. E não é dizer no Japão fazem festa, não, não é festa. É uma celebração, é comemorar, quer dizer, juntos temos a memória desta pessoa que não vai morrer. A memória dele não morre. O corpo morre, vai ser cremado, mas tudo que foi e todo o legado que deixa, nós vamos manter. É mais ou menos isso. E a pessoa saber que está sendo acompanhado. E você sabe que é interessante? Eles não põem flores no cima do morto. Aham. As flores só são colocadas pelos familiares e pelos amigos antes de fechar o caixão. Mas o caixão não fica visível Aham. até a hora de entrar no carro fúnebre para ir para o crematório. O caixão fica num palco. É uma coisa extraordinária o que eles fazem. É um cenário belíssimo. Tem casas de velórios em que no teto ficam passando nuvens, um piano que toca sozinho. Então tem uma música Aham. clássica no fundo tocando, o céu se mexendo, sabe? As preces, todo mundo oferece incenso. Tem pessoas, os amigos mais próximos vão em frente ao caixão, que o caixão está lá em cima, você não vê, tem uma fotografia enorme, com uma faixinha preta, com flores em volta, né? E comidas, flores, tudo que você possa imaginar. E aí, então, a pessoa vai lá e diz, fulano, eu estou aqui me despedindo de você, nós fomos pescar juntos, nós trabalhávamos juntos, eu brinquei com você como criança, e conta um pouco a história dessa pessoa que morreu para todos. É Uhum. lindo, fazem poesia, sabe? Os mais próximos não conseguem, que estão muito tristes. A esposa, filho, o irmão não conseguem. Esse só no final, depois que foi terminado tudo. Agora, por favor, aceitem uma refeição que vamos oferecer a vocês, que vieram tão de longe para homenagear o meu marido, meu filho, minha irmã, não é verdade? Então, é uma Uhum. coisa respeitosa. Dão até um presentinho, uma toalhinha, um objeto, que é a memória daquela pessoa e a memória desse funeral. É uma coisa, tem que ter dignidade, sabe? A gente percebe que é tratado com dignidade. A Isso. morte é tratada com respeito e dignidade. Não é qualquer coisa, morreu, ponto. Não. Vai ser cuidado, o corpo vai ser limpo, vai ser bem tratado, vai ser bem vestido, vai ter incenso, vai ter fragrâncias, vai ter amor, vai ter afeto, e é uma despedida.
E muitas vezes a pessoa mais próxima, às vezes a esposa, a mãe, ela vem com um dedinho enfaixado, com um bracinho assim, que é o simbólico, é como se eu perdesse um dedo, um braço, sabe? São coisas bem interessantes. E o morto leva junto com ele uma faca. Então, aqui no peito do morto é uma faca simbólica, né, embrulhada num pano bonito de brocado, dinheiro, moedinhas, porque pode ser que tenha pedágio no caminho, e pode ser que tenha que abrir a mata o caminho, porque diz assim, vai numa viagem. E a gente diz, aquele que está indo viajar é tudo novidade. É tudo novidade. A gente diz que essa energia, esse espírito, voa, atravessa paredes, mas não tem muito controle. Nos primeiros momentos, não sabe muito o que está acontecendo. Quer falar com os vivos e não consegue, né? Então, por isso que tem toda uma prece dizendo: você morreu, agora vá para a luz infinita, está tudo bem aqui, nós cuidamos das coisas materiais daqui, liberte-se, está tudo de bom aqui, pode ir embora, cumpriu sua missão, vai embora. Então, não é uma coisa, não vá, fica aqui que eu estou sofrendo sem você. Pelo contrário, é um encaminhar a pessoa que morreu e diga todo karma. A gente começa fazendo arrependimento, todo karma prejudicial, alguma vez cometido, desde tempos imemoriáveis, devido ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do corpo, da boca e da mente, arrependa-se. E o arrependimento é purificação. Então, a gente diz que tem um processo de purificação para que possa se despedir dessa existência, sem ficar com pegadas aqui para trás, faltou isso, faltou aquilo. Não faltou nada, se morreu porque completou o ciclo e vai. E o meu professor falava muito isso, não importa que idade tenha. Porque a gente fala, quando uma pessoa idosa fala assim, já estava na hora de morrer, né? Tinha quase 100 anos, né? Se assim, com 1 ano de idade, se morreu, é porque estava na hora de morrer. Não somos nós que decidimos a hora. Quando morre é porque era hora de morrer, senão não teria morrido. Isso já é outro olhar para a realidade, né? E agora a gente está vivendo um momento muito especial, né, em relação a essa questão, né, porque, inclusive, essa semana, não há dia em que a gente ligue a internet e veja no celular que não haja a notícia de uma morte que nos afete, né? Sejam de pessoas próximas de nós, sejam de pessoas que têm uma certa representação pública, né? E isso faz com que desperte em nós uma vulnerabilidade, uma sensação de vulnerabilidade muito intensa, né? Eu acho que quando nós pranteamos os nossos mortos, nós também choramos por nossa causa, né? Aquela história. É isso mesmo. Não é? Então, e Buda falava que, olha só a história do Buda, que o ser humano é comparado a 4 cavalos. Tem que ver a sombra do chicote e começa a galopar. Eu fiquei sabendo que morreu pessoas em Wuhan. Não conheço ninguém na China. Tem uma coisa acontecendo lá, minha vida corre risco, eu vou viver com plenitude. Olha a diferença. O segundo leva a chicotada no lombo. Dói. Mas, por exemplo, alguém que ficou doente, o primeiro-ministro lá da Inglaterra, que a gente nunca falou com ele, mas conhece, é uma pessoa pública. Então, acontece para qualquer um, pode acontecer comigo, vou viver com intensidade. Essa é a diferença. É o cavalo que começa a galopar. O terceiro cavalo tem que cortar a carne. Alguém muito próximo, muito querido. Filho, irmão, pai, enfim, morreu uma pessoa muito próxima. Nossa, a morte está aqui, ó. Ela está pertinho de mim. Por que eu não aprecio a vida? Por que eu não cuido das coisas de agora? E o último é quando tem... Tá em você. Chegou. O médico chega e diz assim, olha, meu filho, tem 1 dia de vida, tem algumas horas. Uau! Como foi lindo viver! Que maravilha que eu ainda posso, alguns instantes de vida ainda tenho. E não, eu não queria morrer, não. Eu vou morrer, que bom. Mas ainda tem um pouquinho de vida aqui. O que eu posso fazer de bem para a humanidade? Que legal. Então, ele fala assim, o cavalo, o que você é o cavalo que vai correr ao perceber a impermanência. E outra coisa que eu digo às pessoas que estão muito enlutadas e muito tristes, eu falo assim, lembre-se, se essa pessoa não fosse boa, você não estava triste. Então, ela deixou para você memórias maravilhosas. Deixa que ela viva em você. Como ela era? Ela era amorosa, acolhedora. Seja esse ser amoroso e acolhedor. Aqueles que morrem vivem em nós. Nós podemos dar vida a eles na nossa vida. O que essa pessoa gostaria de ter feito que não pôde? Tem uma senhora que o filho dela morreu, ele trabalhava muito com caridade, e ela criou uma instituição de caridade em memória do filho. Quer dizer, ela fez, ele morreu jovem, com 20 e poucos anos, ela fez o que ele gostaria de ter feito. Então, ela deu continuidade à vida dele através da vida dela.
E é isso que eu digo, não é só lamentar-se. Claro, quando morre alguém, eu falo, nós temos uma trama de relacionamentos, né? Então morre e fica um buraco. E não adianta dizer que você vai pôr uma coisa no buraco, você não vai pôr. Você vai ter que refazer essa tessitura. E é um serzido que leva tempo. Então não é uma coisa imediata. Ah, eu já entendi, tudo que nasce e morre não tem importância. Não, não é assim. Quem fala isso é porque não penetrou o luto verdadeiro e tem que penetrar. Tem que perceber que faz falta, que vai ficar uma lacuna na sua vida, nos seus relacionamentos, mas que você vai acolher tudo que tinha de bom nessa pessoa e você vai procurar manifestar isso no mundo. Então, você dá vida àquele que morreu na sua vida. Você pranteia os mortos, claro que sim. Não sai rindo, tudo que nasce morre, tá, morreu. Não, não é assim. Porque às vezes a gente vê, às vezes o presidente da República aqui do Brasil, ele fala isso, né? Ah, mas está morrendo e daí o que que eu faço, né? Ele não sabe lidar com a morte, coitado. Eu fico com pena dele, sabe? Ele não sabe lidar com uma situação que para algumas pessoas é muito dolorosa, muito triste. E ele trata com muita leviandade, quando ele podia simplesmente dizer, nossa, como eu lamento a morte de cada um. É só dizer isto. É uma coisa simples, lamento. Como eu gostaria que ninguém houvesse morrido. Eu não tive capacidade, condições, porque não sou nem médico, nem soube administrar direito isso, mas, nossa, eu lamento. Eu compreendo vocês que estão tristes, mas também compreendo que tudo que nasce morre, porque ele fala isso, e é verdade. O pior é que é verdade. Tudo que nasce morre. E a gente não tem que ter pavor da morte. Agora, quando estamos numa pandemia e que poderia haver métodos e meios de evitar que tantas pessoas morressem, que talvez pudessem ter uma sobrevida um pouco maior e que foi abreviada, é como as guerras, é como os genocídios, que a gente fala, nossa, deve haver meios da gente usar essa energia para que isso não se repita, né? O que que aprendemos com isso? Claro, se morreu é porque estava na hora de morrer, senão não morreria. Mas, ao mesmo tempo, talvez pudesse ter uma sobrevida um pouco maior se tivesse um leito hospitalar, se tivesse tido oxigênio, e que faltaram aqueles elementos básicos para que essas pessoas que faleceram todas agora, talvez tivessem tido mais alguns anos de vida. Nós não sabemos. Isso é especulação, nós não sabemos. Agora, o que nós vemos é isso, túmulos e mais túmulos sendo abertos. E como você disse, os memoriais agora são online. Eu já fiz alguns aqui online. A família, não no cemitério, mas a família em casa, com a fotografia da pessoa que morreu, pedindo para eu orar. Então, a gente faz cerimônia de 7º dia, de 49 dias, depois de ano, né? Então, a gente vai orando por aqueles que já morreram, que são lembrados com carinho, com respeito, com saudades. Então, é honrar essa memória, a nossa memória dos nossos amigos, dos nossos parentes, e não só dizer morreu, esqueci. E é uma coisa que, lá no Japão, a gente tem muito esse hábito, como eu morei lá 12 anos, a gente vai criando essa intimidade com esse processo de rezar de 7 em 7 dias. Na verdade, a família reza todos os dias, porque tudo é cremado. E quando é cremado, você leva para casa no mesmo dia, leva umas 2 horas a cremação. Depois você leva para casa as cinzas. E ela não pode ser colocada em cemitério, em lugar nenhum, até 49 dias. E durante esse período, que é o período de luto, que é o período em que a família está refazendo toda a sua estrutura, tanto de documentação, como das roupas, das coisas que o morto tinha, está fazendo essa mudança na sua existência, né? E, ao mesmo tempo, os religiosos estão encaminhando que esse espírito vá para a luz, que não fique perdido por aí, que vai embora, vá para a luz infinita, encontre um caminho que seja luminoso, né? Então, as preces são para que vá para a luz infinita, os familiares cuidando e também se aconsolando. E aí sim, vem o sermão de Buda dizendo tudo que nasce inevitavelmente termina, não fiquem só na lamentação, mas me mantenham vivos através dos ensinamentos, daquilo que eu deixo, da herança que eu deixo, né? E a herança principal não é o dinheiro, evidentemente, não é a casa, não é o carro, é aquilo que esse ser humano fez, como ele era, como se manifestava. E se tem coisas que não são benéficas, nós não precisamos copiar os erros, mas nós podemos copiar os acertos. E é o que Buda dizia, quando você encontrar um professor, não se preocupe com as suas faltas. Pegue o que ele tem de bom. E, de novo, ele fala como a abelha que vai na florzinha. Estou na torcida aqui para os meus alunos estarem vendo a senhora.
que eles possam separar os meus defeitos, né, e se firmarem nas minhas virtudes. É isso que eu falo para os meus também, viu? Para os meus eu digo a mesma coisa. Não copie o que eu faço de errado. O que está bom, vocês copiam. O que não presta, não, nem olhe, nem fale, nem comente. Porque só de comentar a gente já pega, né? Uhum. Mas é isso. Mas, caríssima monja, eu posso mandar chamar a senhora quando eu morrer? Ah, claro que pode, quem quiser. Olha, vocês todos que estão nos assistindo, se vocês estiverem morrendo, vocês podem me chamar, porque eu gosto de fazer o que se chama a prece do travesseiro, que é uma coisa antiga. Primeiro é conversar para a pessoa que ainda está consciente, e mesmo quando não está consciente. A gente diz que tem planos de consciência que não são visíveis. Né? Ah, não está falando, não está mexendo o olho. Não tem importância, você diz para a pessoa, seja em que estado esteja, você está morrendo agora. Arrependa-se de tudo que pode ter sido não benéfico, não adequado que você fez, purifique-se e entre no mundo da morte livre, sem carregar nada com você. Vai. Então, isso a gente fala para o morto. E depois, na noite da morte, na Otsui, que chama a prece do travesseiro, é que a gente lê o último sermão de Buda, que é o breve Parinirvana Buda, porque é o que ele falou para os discípulos quando ele estava morrendo. Em síntese, o que esse sermão diz, monja? Vão 2 a 2, tenham uma vida ética, sim, sigam as orientações, transmitam os ensinamentos, cuidem das pessoas, cuidem de vocês, cuidem que os ensinamentos não desapareçam. Lembre-se que nada neste mundo é seguro, não se apeguem a coisa alguma, não tenham aversão por coisa nenhuma, sejam livres, viva com liberdade para poder morrer com liberdade. Que bonito. É bom isso. É que assim bonito. Seja para todos nós. Amém. É isso. Que maravilha. Prazer falar com você. Que bom, a gente se entende, né? A gente vê que a gente se entende. Que bom, que bom. Eu queria um pouco agora ouvir, não sei se a Camila ou a Rose está a postos aí, com perguntas que quem está vendo a gente possa ter feito aí no chat. Como é que estão as coisas por aí, pessoal? Não estamos te ouvindo. O seu microfone. Alô? Pronto. Está ouvindo? Ok. Pronto, o chat está bem movimentado, muita gente de todo o país. Que bacana. Né? Eles estão elogiando muito, muitos ensinamentos, muita coisa boa aqui também. E eles fizeram algumas perguntas. A Patrícia Silva, ela fala assim, como podemos conscientizar e desmistificar a morte em tempos de pandemia, quando o número de partidas é muito alto e inesperado, quando não existe esse tempo de percepção e preparação para ela? Vocês falaram um pouquinho, vocês têm mais alguma coisa para contribuir? Eu acho que nós todos já nascemos preparados para a morte. Não precisa uma preparação muito especial. Se uma pessoa próxima a você morre, ela morre e você faz os ritos e você se despede com respeito. Não precisa ter uma pessoa que precisa ficar meses tentando, morrendo, ou que foi uma morte lenta, que essa seja melhor do que uma morte abrupta, entendeu? Então, se tem muitas pessoas morrendo, é que nós estamos numa pandemia, que tem um vírus aí que nós não conseguimos controlar, não conhecemos direito, que está se tentando o melhor que pode em todos os países do mundo, e se a pessoa morreu, a gente apenas se despede com respeito, com dignidade. Não adianta, se quiser fazer um processo contra o hospital, mas isso é outra coisa. Primeiro, nós temos que cuidar daquele que morreu e do seu coração em relação a ele. Então, é despedir-se como se você fosse despedir de alguém que vai para uma viagem. Quem fica triste, fica um lugar vazio na mesa. Quem está na viagem está tendo coisas novas. Então, que seja um caminho de luz. E é para isso que a gente reza. E é isso que a gente quer para aquele que morreu. A gente quer o bem dele. E não uma coisa egóica, eu sofro, está ruim para mim, eu vou ficar sem. Isso é o ego. Se eu tenho amor por alguém, se eu gosto de alguém, quando essa pessoa morre, eu quero que ela esteja bem. E eu vou fazer o que eu posso para que ela fique bem. E não que eu fique bem. Eu estou aqui. Daqui a pouco é minha vez também, mas não chegou a minha vez ainda. Às vezes a gente só tem o bilhete ali, né? Mas não é esse o meu trem ainda, eu não posso entrar nesse trem, mas o meu amigo foi, o meu parente foi, que faça uma boa viagem, que seja uma boa passagem.
e não só ficar reclamando. Claro que tem que tomar providências, a gente tem uma CPI agora da Covid, né? Quem foi responsável de não tomar medidas adequadas, tudo isso está bem, está aqui no nosso mundo, né? No mundo da forma, né? Desta vida aqui. Então é importante que se faça isso para que não se repita, né? Que as pessoas saibam tomar medidas mais adequadas. Mas é triste a gente ver aquele monte de covas abertas e sabendo que elas vão ser preenchidas logo, logo, logo. E o que está acontecendo na Índia, então, é muito pior do que aqui. Na Índia, os hindus são todos cremados e não tem mais como cremar. Não tem espaço nos crematórios, os corpos estão no chão. Tem cachorro comendo corpo de morto, gente. Tem gente jogando os corpos nos rios, puseram uma rede para segurar os corpos. O primeiro dia tinha 70 corpos que foram jogados no rio, todos contaminados. Então, você pode imaginar essa contaminação, como vai se espalhar? Então, os países mais pobres e as áreas mais pobres são as que mais sofrem, como sempre, né? E talvez essa pandemia tenha nos feito perceber essas diferenças tão graves que existem e o que podemos fazer para minimizar. Cesta básica está muito bem, dar alimento é muito bem, mas tem mais. Tem que criar condições de vida saudável, com água potável, saneamento básico, educação, saúde, para tudo, para todo mundo. Por que alguns têm tantos e outros não têm nada? Que absurdo. Então, o que a morte está nos trazendo, o que Thanatos está nos mostrando, e que ele nos mostra com grande beleza, é que somos semelhantes. Sim. Rico, pobre, bonito, feio, inteligente, burro, malhado, não malhado, gordo, magro, vai tudo morrer mesmo. Agora, quando está morrendo muito junto, porque as pessoas não estão se cuidando. É quase que suicídio coletivo quem vai nas festas. Vai fazer festa, aglomeração, dar beijinho, dançar, é um suicida. Agora, também existe isso, né? Tem muitas pessoas que perderam o amor à vida. Que viver ou morrer tanto faz. E isso é uma coisa grave para a gente pensar, né? O que está acontecendo conosco, humanidade? Porque não são só adolescentes que estão fazendo festinha, né? Tem homens, mulheres adultas, né? Então tem muita gente que está negando a possibilidade da morte da doença e que estão se contaminando e contaminando os outros. Quer dizer, que falta de consciência, né? De percepção clara da realidade. E essas pessoas, eu sinto pena delas, porque elas são vítimas de uma sociedade, de uma cultura de violência, que não liga para a vida, a morte, tanto faz. Claro, a morte é importante, mas eu não preciso apressá-la. Não preciso correr para ela. Dizer, já que eu vou morrer, quero morrer logo para não ficar preocupado. Tem gente que pensa isso. Eu não quero me preocupar com a morte. Aliás, esse meu aluno que eu falei que tinha talassemia, ele deixou tudo por escrito para a mãe dele, como ele queria que fosse o enterro, o velório, tudo. Detalhe por detalhe. Como o príncipe Philip fez lá na Inglaterra, sabe? Uma coisa assim de planejar os ritos fúnebres, os seus próprios ritos. Eu achei isso tão bonito, sabe? Porque quando a gente sabe que vai morrer, a gente pode preparar. Eu quero ser cremada, por exemplo. Ele, por exemplo, disse assim, eu quero que tenha um buquê, uma corbeia de rosas vermelhas, uma corbeia só. E que tenha escrito a frase o seguinte, esta vida é um quack. Quer dizer, uma coisa brevíssima. Pá! Era a única frase que tinha, esta vida é um quack. E ele disse que queria óculos de 4 dimensões. Então, nós colocamos nele, no corpinho dele, ele estava vestido de monge e tal, mas só de branco, né? E pusemos um óculos, aquele que tem várias corzinhas, porque ele foi o que ele pediu. Fizemos tudo o que ele pediu. Então, em vez da gente ter medo da morte, isso porque ele teve anos doente e teve várias experiências quase morte. Né? Então, é um caso especial. Mas mesmo nós, que podemos estar saudáveis aqui, existe agora uma coisa que se chama testamento vital, que você pode escrever se você perder a consciência, não poder tomar decisões sobre o seu corpo, se vai ficar entubado, você pode escrever, não quero, ou quero que tentem tudo até que não tenha mais o que tentar. Outros que vão dizer não. Se meu corpo, se meu cérebro parou de funcionar, se eu não consigo respirar sem equipamentos, pode desligar tudo, porque aí não fica a culpa nem no médico, nem da família tomar essa decisão. Sim. Então, nós temos que estar preparados para a morte, porque pode acontecer em qualquer instante. Pode um meteorito cair aqui em cima de nós agora, não é verdade?
Podemos ter um acidente na rua, não é só a doença que mata. Agora, temos uma coisa grave, que é o coronavírus, e as várias formas de Covid, e que nós temos que apressar-nos para vacinar todo mundo. E todo mundo é o mundo todo. Me permita uma observação rápida, Monja. Essa questão, muitas Sim, vezes, quando as pessoas ouvem a expressão se preparar para a morte, já pensa muito nessa perspectiva da filosofia, da espiritualidade, né, e tal. E se esquece, muitas vezes, que o se preparar para a morte implica nessas questões práticas que a senhora está sinalizando, né? Muitas famílias ficam ao relento, literalmente, porque um patriarca, um chefe de família morre, e morre com ele a senha da conta bancária, morre com ele, né? Determinados segredos de ordem prática que tornariam a vida imediata daquela família menos dolorosa pela manutenção do conforto material. Quer dizer, nem para isso, né, nós estamos preparados para morrer. Né? Pois é, deixar tudo em ordem, né? Isso. Que a gente fala, deixar tudo em ordem. E isso é cada dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos quando é que nós vamos morrer. Eu gosto de não saber, eu não quero saber, não me interessa, na hora que for, vou. Mas agora ficar antes daqui pensando, eu vou morrer em tal dia, tal hora, de tal jeito, eu não sei. Mas, de qualquer forma, desde agora, a minha filha tem minhas senhas todas. A gente vai deixando assim para filho, para discípulo, né? Isso, aquilo. A gente vai dando umas faladinhas assim. Eu já pedi que o meu caixão, eu quero que seja o mais barato de todos, tem um que parece de papelão, porque eu quero ser cremada, para que eu vou querer um caixão caro? Esse dinheiro do caixão dê para os pobres, dê comida para quem precisa, invista em alguma coisa, né? Eu lembro de uma senhora que o filho dela pulou de uma janela, enfim, ele teve um problema grave, e ele queria muito que a mãe desse um Rolex para ele. E ela não deu o Rolex. Aí, no dia do enterro, ela não pôs um Rolex no menino? Eu falei, o que é isso, minha filha? A culpa, né? Esse dinheiro de um Rolex é um relógio caro, nem sei quanto custa. Podia oferecer a estudantes, como ele era, a outras, né, bolsas de estudo, tanta coisa que podia ser feito em nome dele. Mas ele não ia poder usar esse Rolex ali no mundo da morte, né? Não é necessário, o tempo tem outra dimensão, né? E as coisas da gente não sentir culpa, sabe? Se a gente cuidar uns dos outros agora o melhor que nós podemos, aquele que morrer primeiro, a gente não vai sentir culpado de não ter cuidado. Né? A pessoa teve o primeiro sintoma, que pode ser Covid, a gente vai procurar médico, vai fazer tratamento, não vai esperar chegar naquele lugar que não respira mais, porque aí os hospitais vão ter lotados, e a pessoa que ficar vai ficar com culpa. Mas se você tomou todas as medidas adequadas, e mesmo assim a pessoa morreu, a gente se despede, agradece. E a última coisa que a gente faz no enterro budista é isso. A gente toca um sininho e agradece. Obrigada pelos anos que compartilhou conosco. Vá em paz. É isso. Legal. Camila? Bom, pronto. Você também já começou a responder outra pergunta da Márcia, como seriam os rituais de despedidas dentro do budismo? Essa eu já falei bastante. Sim. E aí, a próxima pergunta, a Beatriz Silva, ela pergunta, existe uma concepção de inferno no budismo? Claro! Tem céu, tem inferno, tem tudo. Filha, pensa que se escapa? Se virar budista, vai escapar do inferno? Escapa, não. Tem tudo. Eu já estava aqui me preparando para tentar escapar, monge. Eu vou virar budista porque lá não tem inferno. Agora, a diferença é que a gente diz assim, que nada é permanente. Então, conforme o karma prejudicial que você produziu, você vai passar uma temporada no inferno, sim, vai ter sofrimentos, dificuldades. Mas, se durante esse período você produzir karma benéfico, você sai. Então, não tem um inferno eterno, nem um céu eterno. Chegou lá no céu, você que é bonitinha, e você fala, nossa, aquela anja. Estão todos gostando mais daquela anja do que de mim. Aí você já ficou com inveja da anja, né? Já caiu do céu, então, né? Já caiu tudo, despencou. Já desce, não. Então, não tem nada eterno. Nem um céu eterno, nem um inferno eterno. Existem áreas de sofrimento. A gente fala que são 6 mundos. Então, tem o mundo do sofrimento, que seria o mundo do inferno, né, das dificuldades. O sofrimento tem o mundo da insatisfação.
que minha mãe chamava de saco sem fundo, né? A pessoa, por mais que tenha, está faltando, só se lamenta, não tenho, está faltando. Então, chamado espíritos famintos. Está sempre faminto, 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 você oferece e não consegue comer, não consegue se satisfazer. Inferno, espírito faminto, e tem o estado dos animais, que somos nós quando somos só instinto, como se a gente esquecesse a nossa capacidade intelectual, de discernimento, e vive pelo instinto, né? Vê uma pessoa está fazendo vontade de fazer sexo, agarra na rua, né, e vai preso depois, né? Mas enfim, vive só instinto. Quer comer, vai lá e come. Quer beber, então vive só porque nem fosse um bichinho. Isso também existe. Então, os seres famintos, os seres animais, os seres do inferno, do sofrimento. Depois tem o ser humano, que é aquele que circula por tudo isso. E aí tem os asuras, que a gente chama. Asuras são briguentos. Conhece gente briguenta? Por que você está fazendo essa pergunta para mim? Quem você pensa que você é? Você não sabe quem eu sou? Esse Asura está sempre em briga, em luta, em conflito. Onde vai, cria briga, né? E diz que os Asuras, eles são um pouco invejosos dos seres celestiais. Agora, os seres celestiais é aqueles que vivem no bem bom. Qual é o problema dos seres celestiais? Eles não têm questões existenciais. E por isso eles não despertam. Veja a ideia do budismo, é que os Budas os seres celestiais descem dos céus para pedir aos Budas que ensinem a eles como despertar, porque eles não têm dentro deles as questões existenciais que os seres humanos têm. Por isso dizem que os seres humanos são os únicos que podem despertar, se tornar seres despertos, arahants, bodhisattvas, budas, porque os outros, eles estão tão envolvidos na sua trama, ou sofrendo muito, ou insatisfeito, ou muito bichinho, ou tem tudo de bom, não se preocupa, não pensa em nada, ou com tanta inveja, tanta raiva do outro que não consegue crescer. Mas nós, humanos, e dizemos que nós, em 1 hora, rodamos esses mundos todos. A gente está tudo bem aqui, daqui a pouco está bravo com alguém, depois está achando que não é suficiente, estou com fome, a comida não é boa, percebe? Mas a diferença é quando você começa a perceber. E quando você percebe, puxa, agora estou agindo como se eu fosse um ser infernal, com sofrimento, dor, mas passa. E a gente não pode segurar nenhum desses aspectos. O ser humano é capaz de perceber que a gente transita por esses lugares todos, mas não estaciona em nenhum deles. E a gente pode se elevar espiritualmente e não ficar lá aprisionado, né? É isto, os mundos. Próxima pergunta. Vamos lá. A Silene de Lourdes perguntou: o que você acha sobre a presença de profissionais da saúde e educação que frequentam o velório de pacientes, alunos? Que bom, tomara que possam frequentar mesmo, se tiver tempo, né? Por exemplo, o professor aqui que tem um monte de alunos, né? Se morrer tudo no mesmo dia, ele não vai poder fazer todos os velórios, ele vai ficar na internet assim, tum, 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 né? Mas é isso, a ideia é que a gente tendo relação com alguém, e mesmo que essa relação tenha sido de médico-paciente, a gente faz, se puder, pode, deve até. Porque essa pessoa que morreu tinha uma relação com essa pessoa. E às vezes é a relação mais íntima do que com os próprios parentes. A relação que você cria com um profissional que te ajuda, com um professor, ela pode ser mais íntima do que a relação que você tem com seu pai, com seu filho, com seu irmão. Então, se a pessoa puder ir participar, mesmo que seja online, como nós estamos fazendo agora, é uma bênção. Para aquele que se foi, saber, nossa, o professor veio se despedir de mim, que bom. Eu posso ir em paz, né? Porque as pessoas não dizem assim, que às vezes você está em casa e ninguém te deu a notícia que alguém morreu, mas bateu uma porta, aconteceu alguma coisa e você pensou naquela pessoa, daí a pouco o telefone toca e fala, a pessoa morreu. Você fala, nossa, veio se despedir. Não temos essa expressão? Sim. A pessoa passou por aqui para se despedir de mim. Então, imagine se a gente vai negar essa despedida. A gente vai reconhecer. Então, se puder participar, às vezes manda uma carta, um telegrama, às vezes manda uma flor, né? Lá no Japão, todos os telegramas que as pessoas que não podem ir ao velório mandam são lidos em frente ao morto. Não é para a família, é para o morto. Uhum. E a família agradece, né, em nome do morto. Então, que frequentem. Você pode imaginar que os médicos agora não estão em condições de frequentar velórios nem enterros, né? É impossível agora, porque são muitos, né?
Isso acontece também em guerras, né? Quando a pessoa fala, não pude fazer os ritos fúnebres, porque estamos numa época de exceção, mas você pode fazer em sua casa. Teve uma senhora em Portugal que ela disse que a tia, que era tia-mãe dela, morreu e que não pôde, não pôde fazer velório, foi logo no começo da pandemia lá na Europa. Ela disse assim, eu fui até o mar, comprei um buquê de rosas brancas e joguei para ela no mar. E fiquei orando e me despedindo dela e vendo o movimento das ondas. Então, nós podemos fazer rituais de passagem que não sejam os clássicos, os tradicionais, porque não pode ter velório, não pode abrir o caixão, mas eu posso fazer esses rituais. Eu não posso passar em branco, sabe? Dizer, não quero saber, tenho que saber, tenho que me despedir. E depois, isso leva um tempo, como eu falei, no budismo são 7 vezes 7 semanas em que você deixa o nome da pessoa num altar em casa. Todos os dias faz uma oferta de uma prece, uma vela, um incenso, enfim, uma flor, se despedindo, né? E falando para a pessoa, que pena que você morreu, sinto saudades. Vou fazer o melhor que eu posso para te acompanhar, né? Para E aí, manter você, né? Monja, puxando esse gancho, como seria falar de morte na infância, né, para a criança, já que a gente percebe que também é muito silenciado, né, que não reprime ela de sentir, de expor realmente essa experiência da perda. Pois é, a gente tem que contar para a criança o que é morte. Não pode esconder, falar o quê? Vai dizer o quê? Foi embora, está viajando? Sim, morreu. A gente morre. E a gente dá exemplos de flor, de planta, de bichinho, né? De coisas que a gente está vendo o tempo todo na natureza, que é movimento e transformação. E essa pessoa querida, amada, pois chegou o limite da sua vida. Não tinha mais condições, o corpinho estava deteriorado, não dava para ficar por aqui. Então a gente agradece. Vamos lá despedir da titia, do papai, da mamãe? Vamos despedir. Guarda uma fotografia, guarda uma memória, mas não tem que ser muito drama, é natural, a morte é natural. É o que eu falo, antigamente as crianças todas participavam de velório. Hoje em dia tem gente, não vou levar a criança no velório. Por que não vai? Eu lembro o primeiro velório que eu fui do Bati, a avó minha, a coisa que eu ela tinha um anel no dedo, sabe? Ela era professora de piano. E ela tinha esse anel que tinha o símbolo, né, as claves, né, de sol de fá. Eu lembro que eu fui lá, olha o anel dela, ela estava quietinha no caixão. Eu falei, eu vou pegar o anelzinho dela, eu peguei na mão, falei, nossa, é frio. E criança é isto, ela tem um contato com a realidade do presente. Não tem medo, não tem aversão, nem apego. Titia está num caixão deitada, que morreu. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha o anelzinho dela, vou pegar ali pertinho. Nossa, tá friazinha, né? E pronto. Não tem mais do que isso. Aí a família, conforme a sua tradição espiritual, a sua compreensão da morte, vai conversar com a criança. Porque a criança vai ver que tem um chorando. Por que está chorando? Porque agora ela foi, agora não vai voltar, hein? Não tem volta, a gente não vai ver mais o corpo dela, não vai ouvir mais ela tocando piano, não vai mais ouvir a voz dela. Então é isso, quando morre é isso. E o nosso corpinho, se a gente não enterra, não crema, apodrece. E é bom saber disso. Porque se a gente ficar pegada com o corpo, assim, apodrece, cheira mal, insetos vêm, vermes comem, então não vão nem pensar muito nisso, mas isso é o que acontece. Então, esse ser agora, você está se despedindo, porque depois essa imagem que você tem agora vai desaparecer, vai virar terra. E eu digo, se você pegar um punhadinho de terra no jardim, quantas vidas já foi? Foi dinossauro, foi passarinho, foi gente, foi árvore, foi barata. Um punhadinho de terra do jardim. Inúmeras formas de vida. Então, a gente tem que explicar para a criança como a gente explica para adultos que esqueceram disso, né? Que fingem que não é assim. Monja, a vida é transformação. Me corrija se eu estiver errado, mas não tem uma história que vem da tradição budista que fala um pouco disso, né? Quando um grupo de pessoas numa sala e alguém apresenta uma criança e diz que ela é a mais velha, né? Isso. Né? Então, porque ela é todas essas gerações e mais a dela. Isso. A mais jovem na sala, na verdade, é a mais antiga, Isso. Porque ela já passou por tudo isso e vai continuar. Uhum. Isso aí. Eu acho que seria lindo uma criança compartilhar dessa concepção, né?
Até uma É sensação isso de mesmo. empoderamento. Poxa, eu sou importante, né? Porque eu Eu sou sou mais importante. velho aqui. Eu sou o mais velho, eu que vou levar adiante essa história toda. O bastão está sendo passado para mim e eu vou continuar, né? É Aham, isso aí. É bem importante isso mesmo. Não, criança entende tudo, gente. Agora depende de quem conta, né? Se a pessoa tem sim. medo da morte, se a pessoa não gosta, a criança vai ficar com medo, vai ficar assustada. Mas se a pessoa entende o que é, tudo bem. Teve uma coisa interessante, o pai da minha filha, eu já estava separado dele fazia muitos anos, isso foi antes de eu ser monja até, e nós estávamos na fazenda de um amigo, e estava andando no cavalinho lá e tal, estava eu e ela andando no cavalo, e ele morreu num acidente aéreo lá em Orly, e o corpo estava chegando em São Paulo. Eu falei, não vou, não vou, porque a minha filha, aquelas besteiras, né? Não vou, estou Uhum. aqui, não vamos até lá e tal. E na hora que estava tendo o velório dele, a minha filha não olhou para trás para me ver, pôs a mão no cavalo, caiu no chão e cortou a testinha. Eu falei, olha que interessante, né? Eu me arrependi muito de não ter ido a esse velório. Por isso que eu falo para as pessoas, vão aos velórios. Por que eu não fui? Eu não queria vê-lo morto? Claro que eu não queria vê-lo morto, mas morreu. E aí o que você pode fazer é ir no velório, ver o morto, despedir-se do morto, levar a filha para despedir do morto, né? Eu falei, é como se o sangue que era dele, meu, tivesse que ir para a terra, ele estava indo para a terra. Então, tem todo esse simbólico que acontece, né? E que a gente aprende a ler os sinais do caminho. E depois eu ficava perguntando para minha mãe, como é que era, como é que estava? Eu queria saber tudo, porque eu não fui, porque eu devia ter ido, né? Então, a gente sente na hora que você não fez. E para minha filha, nesse momento, eu falei, seu pai morreu, o avião caiu, né? E é como a plantinha, como o bichinho, né? Enfim, é o que a gente pode explicar, né? Mas foi pena que ela não pôde também ir lá se despedir do pai. Mas são coisas que, quando a gente é muito tola, não faz. Quando você amadurece um pouco mais, você fala, não, é importante. Tem um processo de ritual que é o fechamento, né? Você encerra. Foi interessante ter um jovem aqui, ele teve um natimorto, né, mais ou menos assim. E aí ele pediu para eu ir rezar para o bebezinho e ele filmou. Eu pensei, nunca pensei em filmar um velório, e ele, de vez em quando, ele revê. É interessante isso, né? E a gente acha que é impróprio. Ah, tirou fotografia do defunto. Por que não pode? Porque as pessoas que não puderam estar lá, você pode Ah, mandar essa foto. Você não viu, mas está aqui, ó. Não é feio. Eles acham feio. O Palumbo, que é esse menino que eu falei que tinha as doenças crônicas, né? Eu fiz uma foto dele morto e até pus na meu Facebook. Que horror, monja! Como que a senhora fez uma coisa dessas? Eu falei, vocês não queriam ter visto ele morto? Ele morreu. Nós estamos fechando um ciclo. Não é feio, não é nem bonito nem feio, é o que é. Está lá quietinho, uhum. deitadinho, vestidinho de branco. Qual é o problema? E a gente tem tabus, é esses tabus de dizer a morte é feia, não pode ser vista, não pode ser fotografada. Por quê? Se dissesse que ele estava todo despedaçado, cheio de sangue, que podia impressionar alguém, mas mesmo isso não deve impressionar ninguém. As pessoas que trabalham, tanto advogados que fazem curso de direito, pessoas que trabalham na polícia, na medicina, estão cansados de ver os pedaços de corpo para lá e para cá. Dizer que se você ver vai acontecer uma coisa ruim para você, não. A gente até pode entender que nós somos feitos de partes, que essas partes podem se desmembrar, né? Mas não precisa ficar olhando também o tempo todo. Mas se acontecer de ver, não olhe. Por que não olhe? Olhe sim, olha. Tá vendo? Tem sangue dentro, tem osso. Isso é um corpo humano. Não pode querer esconder a vida nem a morte. Monja, eu acho que no plano simbólico, muitas vezes, né, a simples recusa de se ver um corpo num velório, nessas condições que a senhora disse, né, que são naturais, né? Eu acho que tem a ver um pouco com um certo sentido, é como se a pessoa estivesse se vendo num espelho, né, e se recusasse a perceber-se como mortal, né? Quer dizer, é uma recusa, é uma negação a lidar com a própria finitude, né, que a gente traduz, né, com coisa feia, esteticamente desagradável, né? É como se passasse uma legenda embaixo dizendo: eu não consigo lidar com a minha própria finitude. É isso mesmo. É isso mesmo. É por aí. A minha superiora no mosteiro, sempre que ela fazia um velório, ela dizia para as pessoas:
Vocês todos vão morrer também. Não sei quem vai ser o próximo que vai estar aqui. E isso causava que parassem com lamentação. Ela dizia, não se esqueçam que essa despedida um dia vai ser a sua própria. E como é que você está vivendo agora? Você está apreciando a sua vida? Você está sendo digno, honesto, responsável? Como que você vive a sua vida? Não é como que vai ser sua morte, não interessa, mas você vai morrer. Mas nesse intervalo, como é que você vive? Lembre-se, em vez de se lamentar tanto, ofereça para este ser tranquilidade, respeito, que vá bem, que vá embora bem. E não que fique, não queria que morresse, que vai ser de mim. Não. E geralmente a pessoa que faz isso é quem tem culpa, né? Eu conheci uma senhora, ela foi péssima esposa, brigava muito com o marido. O dia do enterro do marido, ela se deitava em cima do caixão e berrava. Como eu era confidente dela, né, eu sabia que ela detestou aquele marido, só falava mal dele, tratava ele mal. No dia da morte, tinha um monte de gente, ele era jovem, né? Então tinha uma multidão de pessoas, e ela berrava e se jogava em cima do caixão. Eu falei, eu não acredito, até na hora da morte ela está fazendo um show egóico. Ela não conseguiu, nem com a morte do marido, sair do seu próprio ego. Uhum. Era público aquilo, não era o que ela sentia, porque a gente sabia que ela não sentia isso. Ela tinha um pouco da culpa, né, de não ter cuidado dele direito. Mas também ela queria uma cena pública, porque ela tinha que ser mais importante que o morto. Sim, sim. É o apego à vida, né? Eu sou aqui, eu estou vivo e eu estou sofrendo, né? Até Nossa, no fim a gente roubou o papel principal. Né? Isso mesmo. Não, tem cada história, né, que a gente passa. Tinha uma senhora que ela morava com o sogro, e o sogro um dia pegou, foi para Foz do Iguaçu, tomou uma garrafa de cachaça e se jogou. E aí ela veio pedir para fazer os memoriais para eles, mas até agora não encontramos o corpo. Ele me atrapalhou a vida inteira, até na morte continua atrapalhando. Eu falei, não acredito. A mulher maltratou o velhinho a vida toda, há tanto que ele falou, eu estou incomodando, eu vou embora, porque eu estou atrapalhando vocês. A nora tinha tanta raiva de cuidar do sogro em casa que ele resolveu morrer, né? Uhum. E ela vai reclamar que até a maneira que ele morreu atrapalhava a vida dela. Quer dizer, ela não saiu de si, não saiu do eu pequeno, né? É lamentável. Tinha uma outra que também, a sogra tinha morrido, e na hora do enterro ela trouxe uma porção de frutas e queria enfiar uva na boca da defunta. Eu falei, meu filho, o que é isso? Ai, ela queria tanto que eu comprasse uva, eu não comprei. A sopinha que eu não fiz para a senhora. Então, toda a culpa de não ter cuidado, na hora da morte, aquilo bateu nela muito forte, né? Então, eu digo para as pessoas, cuide uns dos outros quando estamos vivos, com respeito, com dignidade, faça mimos, telefona assim do nada, dizer, você está bem? Só queria ouvir sua voz. Tchau, pronto. E você vai ficar com o coração bom. Você vai ficar tranquilo. Quando essa pessoa morrer, porque pode ser que seja hoje, amanhã ou depois, você fala, nossa, mas eu pude conversar um pouquinho. Eu dei um alô. Me deixou tão gostoso ouvir a voz, né? Em vez de, não, amanhã eu vou ligar, depois da manhã eu vou ligar, e não faz nada. Aí quando a pessoa morre, fica todo lá cheio de culpas, de dores, né? Nós temos que cuidar uns dos outros, com respeito. É isso aí. Eu acho que chega, gente. Olha lá, estamos 2 horas falando e nem parece. Isso. Né? É um assunto que a gente gosta, né? E está muito bom esse assunto. Vamos emendar, vamos até as 10 horas da noite. Brincadeira. Vamos cuidar uns dos outros, né, professor? Eu vou dar algumas mensagens. Oi, pode dizer. Diga. Dê as mensagens. Pronto, finalizamos esse momento das perguntas. Eu vou passar algumas informações, tá? Quero falar, gente, que esse é um evento, novamente, né, do Clube Thanatos. Segue a gente no Instagram. De um projeto memorial Funeral Home, com vários embaixadores. O professor Erasmo é um embaixador, eu sou embaixadora, tem outros também, se quiserem conhecer. Sigam nas redes sociais, nos acompanhem. Tem outros eventos que vão aparecer, a gente tem publicações, né, discussões, estejam convidados para participar das nossas redes. E aí eu quero avisar que o próximo evento vai ser com a doutora Maria Júlia Kovacs, né, e o professor Erasmo Riz vai estar novamente com o tema Morte e Vida, Sentida e Enfrentar. Vai ser dia 9 de junho, às 19 horas. A inscrição está no Instagram do Clube Thanato, lá na bio. Tem um link, vocês entram, se inscrevam. Já chegaremos aí, Monja. Eu estou lembrando, você falou Vida e Morte, é o nome do meu livro. Pronto, pois é, isso que eu quero falar.
siga nas redes sociais, que esses dias vão vir uma surpresa aí relacionada com a Monja. Monja, você quer falar um pouquinho sobre o seu livro, sobre justamente esse daí que você mostrou? Não, eu achei graça, porque, como eu falei que eu ia falar com vocês, eu falei, puxa, eu escrevi sobre isso recentemente, né? E a Bela Editora lançou um livro que chama Vida e Morte. Porque a gente tem um poema à noite, antes de dormir, quando faz meditação, que a última frase é o seguinte: vida e morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Não desperdice sua vida, cuidado, é preciso despertar, não desperdice a sua vida, né? Então, essa frase, antes de dormir, diz assim: acorda, desperta. Eu acho isso muito interessante. E antigamente se falava vida e morte são. E eu falei, não. O nosso professor no Japão, o nosso fundador no Japão, ele escreveu um capítulo que se chama Vida e Morte, que é essa integridade, os dois funcionam juntos. Um não se opõe ao outro. E é isso que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Eu não preciso correr para a morte, ou correr, ou não querer sair da vida de jeito nenhum, mas é perceber que ambos funcionam em harmonia. E um depende do outro, não existe um sem o outro. Sem vida não há morte, sem morte não há vida. Então a gente para de ter medo de um, para reconhecer, assim como tem rituais de passagem durante a vida, né? A adolescência, o casamento, o nascimento de uma criança, né? A morte é outro dos rituais que nós temos que passar e as memórias que a gente vai celebrar. Aqui no Brasil não se celebra como no Japão tantos anos seguidos, mas que celebrem de tempos em tempos, né? E que não esqueçam, e que de vez em quando vá ao cemitério. Vocês falaram de funeral home, né? É importante isso que existe no Japão, são lindos, vocês não acreditam que beleza são os lugares. Com montes de estacionamento, pessoas muito bem alinhadas, vestidas, de luvinhas, sabe? Recebendo quem está chegando, a família, cadeiras confortáveis, música suave, para a pessoa se sentir acolhida. Recentemente, aqui em São Paulo, eu fui a um velório que era assim, eu falei, que bom, passavam filmes bonitos, sabe, as pessoas esperando a cremação, e entrava numa sala que falava de vida e morte, com filmes lindos. É importante isso, esse ritual bonito da morte, né? Não é uma coisa que tem que esconder, não é esconder, é vivenciar, apreciar até a despedida. E assim eu me despeço. Obrigada. Querida Monja Cohen, obrigada, Monja. Os gregos nos ensinaram, né, que a gente nunca... Eu tenho que tirar o cachorro latindo. Peraí, cadê o cachorro? Aqui, bom. Os gregos nos ensinaram que a gente nunca toma banho 2 vezes no mesmo rio, né? E hoje eu posso dizer que eu tomei um banho de sabedoria, conhecimento, tradição, né? E estou me sentindo uma outra pessoa, né? Então, fique tranquila, Monja Cohen, a senhora realmente está seguindo as tradições do Buda, né? Espalhando amor, espalhando virtude. Muito obrigado. Gratidão. Obrigada a todos vocês. Estejam bem. Tenham uma boa morte. Tem uma boa morte também para vocês. Tem um grupo cristão que fala isso no mosteiro. Um monge encontrado assim, tem uma boa morte, é isso aí. Exatamente. Tem uma boa vida, logo tem uma boa morte. Que todos assim nós tenhamos uma boa morte. Amém. Que assim seja. Amém. Até breve. Até breve. Com licença.